Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Conforme o combinado, a professora fará a correção dos exercícios, tá? Vou fazer a correção aqui. Qualquer dúvida, vocês podem encaminhar uma mensagem no WhatsApp que eu auxilio vocês, caso não compreendam, a partir da correção da professora. Bom, o exercício número 1, ele era sobre variação linguística e principalmente a questão do preconceito linguístico. Esse é um conteúdo que cai bastante nos vestibulares, então vocês vão encontrar, inclusive, na prova, questões que tratam do preconceito linguístico. Então, deem uma lida no livro de vocês, naquela parte do livro em que eu pedi para vocês fazerem um resumo, porque vocês vão precisar na hora de fazer a avaliação. Bom, o exercício, ele contava com um trecho de uma notícia que saiu no O Globo, que falava sobre algumas sugestões de leitores para o Museu das Invenções Cariocas. Essas sugestões, elas estavam relacionadas ao repertório linguístico empregado pelos falantes cariocas, né, em diferentes situações de uso social. E a resposta correta desse exercício é a letra D, identificação de usos linguísticos próprios da tradição cultural carioca, tá? Por que essa é a resposta certa? Porque é exatamente os usos linguísticos dessa cultura carioca que está sendo solicitado para que faça parte do Museu das Invenções, já que a utilização das palavras nesses contextos ou com essas transformações fonológicas, inclusive, passam a trazer um certo aspecto cultural para essas pessoas, para esse grupo, né, que seriam os cariocas. Tá? A letra A está correta, porque fala sobre a desobediência à norma padrão requerida em ambientes urbanos, quando, na verdade, em ambientes urbanos nós podemos ter vários momentos em que eu tenho que colocar níveis de formalidade diferente, né? Então, não é porque eu estou no ambiente urbano que eu sou obrigado a fazer uso da norma padrão. Então, não há nenhuma desobediência aqui. Inadequação linguística das expressões cariocas às situações sociais apresentadas? Não, porque em algumas situações aqui nós temos situações até corriqueiras, situações em que a gente pode fazer uso, sim, de termos coloquiais. Reconhecimento da variação linguística segundo o grau de escolaridade dos falantes? Também não, porque o falante ele pode muito bem ter um grau de escolaridade, mas quando ele faz uso na oralidade, numa conversa com um amigo ou numa conversa em uma situação, por exemplo, como um bar, ele pode fazer uso da coloquialidade, sem problema algum. Variabilidade no linguajar carioca em razão da faixa etária dos falantes? Também não, até porque não há nada determinado aqui com relação à idade desses falantes, certo? Então, a resposta aqui correta é a letra D. No segundo exercício, ele traz aqui a questão da palavra mandioca, né, da raiz mandioca. E há um pequeno texto publicado no Globo Rural o exercício dizia o seguinte: de acordo com o texto, há no Brasil uma variedade de nomes para Maninhote utilíssima, nome científico da mandioca. Esse fenômeno revela que nós sabemos que quando nós temos vários nomes para uma palavra, né, dentro desse contexto da oralidade, nós dizemos que essa palavra ela sofre uma variação no nível lexical, ou seja, há uma variedade de palavras, né, em que cada região faz uso, mas que tem o mesmo significado. Portanto, aqui, a resposta correta é a letra A. Existem variedades regionais para nomear uma mesma espécie de planta, certo? As outras estão erradas, porque a B diz que mandioca é o nome específico para espécie existente na região amazônica, quando na verdade não é só para a espécie da região amazônica. Pão de pobre é designação específica para a planta na região amazônica. Os nomes designam espécies diferentes de planta, pelo contrário, é uma espécie igual.
A planta é nomeada conforme as particularidades que apresenta? Também não. A planta ela é nomeada a partir dos usos, do uso de palavras que é feito em cada região para se designar a mandioca. Beleza? Então, a letra A era a correta. A terceira questão também é de variação linguística, mas aqui nós vamos ter um exercício em que há a presença de uma música do Luiz Gonzaga, e aí ele pede para que vocês analisem esses termos aqui, essas palavras aqui retiradas do texto, para dizer o seguinte, ó. As marcas de variedade regional registradas pelos compositores de Assum Preto resultam da aplicação de um conjunto de princípios ou regras gerais que alteram a pronúncia, a morfologia, a sintaxe ou o léxico. No texto, é resultado de uma mesma regra A. Então, vocês tinham que analisar, né, com relação às palavras aqui, qual delas estão ligadas à mesma regra. Então, por exemplo, a palavra volta, que a palavra, na verdade, é volta, a uma troca ali de L por R. Isso daqui é um fenômeno fonológico. Veve, que vem do verbo viver, né, que seria vive, ele passa por um processo morfológico. Então, nós temos fonológico e morfológico. São regras diferentes. A B, pronúncia das palavras talvez, né, que seria talvez, e sorto, que seria solto. Aqui nós temos o mesmo fenômeno ocorrendo, que é a substituição de L por R. Então, aqui nós temos o resultado de uma mesma regra, sim. Portanto, a resposta certa aqui é a letra B. Vamos dar uma olhada nas outras letras, por que estão erradas, né? Ele coloca aqui, ó, flexão verbal que encontra em furaro e cantar. Embora elas sejam da ordem morfológica, nós observamos que acontecem situações diferentes. Aqui, furaro, que na verdade seria furaram, há um uso da conjugação errado, né? Inconveniente aqui. Então, nós temos um problema aqui de desinência. Há uma substituição aqui da desinência, modo temporal, né? Agora, aqui a desinência R, que é indicativa de infinitivo. Então, embora elas sejam morfológicas, ocorreram situações diferentes, regras diferentes dentro da morfologia. Por isso que essa daqui está errada. Redundância nas expressões cego do zóio e mata em fro. Cego do zóio até temos uma certa redundância, mas mata em fro não. Pronúncia das palavras ignorância e avoar, né? Que seria voar. Aqui nós temos situações diferentes, uma fonológica e a outra morfológica. Então, a resposta certa aí seria a letra B. O outro exercício também fala sobre preconceito linguístico, né? Fala sobre como as pessoas validam a norma padrão no contexto social. Então, havia aqui um trechinho, um comentário, um post feito pelo Sérgio Rodrigues, que é um crítico literário, né? E aí ele justifica aqui a crítica que foi feita com relação ao título do filme Que Horas Ela Volta, e pedia para vocês escolherem qual dos excertos de estudiosos da linguagem corrobora com o comentário do post. Então, o comentário do post é basicamente, né, para trazer o seguinte, ó, quando ele diz aqui, ó, o título do filme, tirado da fala de um personagem, está em registro coloquial. Que ano você nasceu? Que série você estuda? E frases do gênero são familiares a todos os brasileiros, mesmo com alto grau de escolaridade. Será preciso reafirmar a esta altura do século XXI que obras de arte têm liberdade para transgressões muito maiores? Pretender que uma obra de ficção tenha o mesmo grau de formalidade de um editorial de jornal, relatório de firma, revela de um jeito autoritário de compreender o funcionamento não só da língua, mas da arte também. Então, ele está falando aqui principalmente sobre essas ideias que se firmam com relação à norma padrão em detrimento das outras normas, quando da norma padrão em detrimento das outras variedades.
Até porque as outras variedades linguísticas, elas possuem o seu lugar e elas possuem a sua função. Quando eu trato a norma padrão como única e exclusiva, ou a maior representante da língua, eu passo a provocar aquilo que a gente chama de preconceito linguístico, certo? Então, aqui a opção, né, que corrobora é a opção C, que é a opção do Marcos Banho, em que ele coloca aqui, ó, não existe nenhuma justificativa ética, política, pedagógica ou científica para continuar condenando como erros os usos linguísticos que estão firmados no português brasileiro, que é exatamente o que ele coloca aqui, ó, quando ele faz o questionamento aqui, né? Quando ele faz esse questionamento com relação, será que preciso reafirmar esta altura no século XXI que obras de arte têm liberdade para transgressões muito maiores? Ou, quando ele diz aqui que frases do gênero são familiares a todos os brasileiros, mesmo com alto grau de escolaridade. Então, mesmo conhecendo as regras da gramática, nós podemos fazer uso dessas construções da coloquialidade, certo? Porque faz parte da utilização da língua. E aí, nós vamos aqui para o outro exercício. Nesse exercício, nós iniciamos aqui com os exercícios sobre discurso direto, discurso indireto livre. Lembrando que a maioria dos exercícios de uso do discurso direto e indireto, eles vão estar aplicados em textos, quando vocês vão ter que escrever. Então, há questões que são dissertativas. Vocês precisariam ler o poema do Olavo Bilac e se atentar aqui à primeira pergunta, ó. Na terceira estrofe, o verbo dissende indica que as palavras não são do eu que fala no poema. Justifique. Então, terceira estrofe. Direis agora, treslocado amigo, que conversas com elas, que sentido tem o que dizem quando estão contigo? Então, ele pede para que a gente analise aqui, ó, nessa terceira estrofe. Esse direis agora, não são do eu que fala no poema? Não, não é o eu quem fala no poema, né? Quando ele fala direis aqui, ele está se referindo ao leitor, à segunda pessoa, ao seu interlocutor. Então, direis tu, né? E não o eu, beleza? Então, aqui a resposta seria que não. Ele se refere a um interlocutor. Ou seja, a tu. Beleza? B. E na quarta estrofe? Eu vos direi, amai para entendê-las. Então, aqui nós tínhamos direis, certo? Agora, eu vos direi. Agora sim, nós temos a presença do eu, né? Eu direi. Agora aqui está relacionado ao eu lírico. Como que a gente percebe isso? Pois percebemos pelo uso do verbo e do contexto do poema. Beleza? Fechamos esse exercício. O próximo exercício, nós tínhamos ali um trecho que era muito, disse quando alguém lhe perguntou se gostara de um certo quadro. Se a pergunta a que se refere o trecho fosse apresentada em discurso direto, a forma verbal correspondente gostara seria. Então, aqui nós tínhamos em discurso indireto, certo? Ao passar para o discurso indireto, o gostara, ele passa a ser gostou. Ele passa a estar no pretérito perfeito, certo? Porque quando nós temos
o verbo no pretérito perfeito, ao passar para o discurso indireto, ele vai para o mais que perfeito. Como nós estamos fazendo o processo inverso, o trecho está no discurso indireto, logo, quando nós passamos para o direto, o verbo passa a estar no passado. Beleza? Seguindo a regra do quadrinho lá que eu havia explicado para vocês. Tranquilo? Vamos para a próxima. A redação para nós não deve ser esse texto burocrático que tu, caro aluno, fizeste, comentava anteontem o professor. Nem mesmo uma lista de compras é tão fria e impessoal, concluía. Assinale a alternativa que apresenta a passagem correta para o discurso direto. Aqui, ó, é discurso indireto, tá? Não é direto, não. É discurso indireto. Faltou indireto ali. Aqui nós temos o discurso direto. É indireto. Bom, o que a gente precisa observar? Esses comentários aqui, eles podem continuar com o seu tempo verbal normal, porque são comentários do narrador, beleza? O que nós precisamos modificar é o discurso direto, ou seja, a fala das personagens. Então, antes de mais nada, nós precisamos nos atentar ao verbo. Então, por exemplo, o verbo deve, ele tem que mudar. Porque se aqui ele está no presente, né? Ele precisa passar a estar no pretérito perfeito. Então, onde estar deve, precisa ser devia. Então, a redação para nós não devia ser esse texto burocrático que tu, caro aluno, beleza? Fizeste tem que ser fizera, porque fizeste está no pretérito perfeito. Portanto, ao transformar para o discurso indireto, ele vai para o pretérito mais que perfeito. Nem mesmo uma lista de compras é tão fria. Ou seja, o verbo é está no presente, portanto, ele precisa ir para o passado. Então, tem que se tornar era. Beleza? A opção que comporta isso que a professora explicou era a letra C, tá? É a letra C. Porém, aqui na letra C está deveria, é devia. Tá? Vou fazer essa correção aqui, ó. Então, o professor comentava anteontem que a redação para eles não devia ser aquele texto burocrático que o aluno fizera, e concluía que nem mesmo uma lista de compras era tão fria e impessoal. Beleza? Então, atenção só com essas mudanças, né, de texto. Até mesmo esse, ó. Esse texto está próximo do falante. Como agora é o narrador quem vai dizer, ele passa a ser aquele. Então, quais foram as mudanças que foram feitas aqui? Foram feitas mudanças no deve, foram feitas as mudanças no esse, foram feitas a mudança no fizeste, foi feita a mudança no foram feitas as mudanças no discurso direto. Beleza? Então, olha ali, ó. Aonde era deve, passou a ser devia. Aonde era esse, passou a ser aquele. Aonde era fizeste, passou a ser fizera. E onde era passou a ser era. Por que isso? Porque tem uma regra de transformação do discurso direto para o discurso indireto, certo? Aonde está presente passa a ser pretérito imperfeito, aonde nós temos verbos, onde nós temos pronomes demonstrativos que indicam objeto próximo, porque nós temos o uso de uma fala, está próximo do falante, passa a ser utilizado distante, porque agora é o narrador quem está contando. O verbo que está no passado, no pretérito perfeito, passa a estar no pretérito mais que perfeito. E verbos que estão no presente passa a ir para o
Pretérito imperfeito. Beleza? Então, resposta certa, a letra C. E por último, era um trecho em que vocês precisavam identificar o uso do discurso indireto livre. O discurso indireto livre é aquele discurso em que nós temos a presença da fala da personagem em meio ao texto, e nós conseguimos apenas compreender por meio das suas marcações. Então, havia um trecho do romance do Lima Barreto e pedia: em Lima Barreto, a sequência grande de perguntas ao longo do texto configura o. Então, essas perguntas feitas ao longo do texto, né? Havendo tanto barro, tanta água, por que as casas não eram de tijolos e não tinham telhas? Depois, por que ao redor dessas casas não havia culturas, uma horta, um pomar? Seria terra? Que seria? Né? E ele pede para que vocês expliquem, né? O que seriam essas perguntas? Essas perguntas, elas são o uso do discurso indireto livre, em que há o pensamento da personagem expresso pelo narrador em meio à narrativa. A narrativa ela é em terceira pessoa, a gente percebe aqui, né? O que mais a impressionou no passeio foi a miséria geral, a falta de cultivo, a pobreza das casas. Então, eu tenho um narrador em terceira pessoa nos relatando e, de repente, nós temos alguns questionamentos aqui ao meio do texto. Esses questionamentos são os pensamentos da personagem, ou seja, essa personagem que ele indica aqui logo no início do discurso dele. Beleza? Para ser discurso direto, há necessidade de ter ou travessão ou aspas. Para ser o discurso indireto, tem que ter a presença do verbo dissende, do verbo de elocução e a conjunção que ou se, certo? Bom, pessoal, esse aqui são os exercícios. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só entrar em contato com a professora. Beleza? Um abraço para vocês e bom estudo aí para a prova.